Fala pessoal, tudo bem? Hoje é um episódio super especial aqui pela IPTV, onde vamos falar sobre reforma tributária. Vamos falar sobre tudo, mitos e verdades sobre isso, esclarecer dúvidas. E hoje eu trago um convidado super especial que é Márcio Oliveira, advogado, contador, sócio da Escrital Contabilidade, que vem trazer todas as informações. Tudo bem? Tudo bem, Cláudio, como vai? Obrigado aí pela oportunidade. E vamos esclarecer que está deixando os empresários muito preocupados com as mudanças para 2026. O jogo mudou. Mudou, né? E os empreendedores e os empresários precisam aprender a jogar o novo jogo. E esse jogo já começou, né? Já começou, literalmente já começou. Até porque o jogo começa no planejamento, né? Como numa partida de futebol, não começa na hora. Você precisa estudar o adversário, você precisa conhecer os atletas do time adversário, você precisa conhecer os seus atletas, você precisa condicionar seus atletas e mais do que isso, você precisa ter uma estratégia para o jogo, né? Então o jogo já começou, porque o planejamento é agora. Isso que é importante, porque as pessoas elas precisam ter uma clareza, né, buscar muita informação para saber os impactos e como se adaptar a essa nova filosofia. Então eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse resumidamente qual o objetivo dessa reforma tributária. Ah, legal. Então, primeiro que são reformas tributárias. Então são duas reformas que está acontecendo nesse momento. A primeira reforma a começar foi a reforma sobre o consumo. A segunda reforma foi a reforma sobre a renda, mas a reforma sobre a renda acabou sendo mais rápida e vigiu o primeiro, vamos dizer assim, né? O caso é que na reforma tributária, a primeira que eu falei, que é a sobre consumo, vai deixar de existir alguns impostos e tende a ficar mais simples. Óbvio que nós vamos ter 10 anos para frente, nós vamos ter que conviver com dois sistemas, então tanto o empresário, tanto o empreendedor vai ter que aprender a conviver com esses dois sistemas, como nós contadores também vamos ter que lidar com essa nova situação. E a segunda reforma que eu falei é a reforma sobre a renda, né, que também está deixando todo mundo de cabelo de pé, que é a tal da reforma que leva para R$ 5.000 o teto do imposto de renda pessoa física, ou seja, quem ganha até R$ 5.000 na pessoa física está isento, né, a partir de 2026, mas em contrapartida, os dividendos serão tributados na pessoa física, né? Então, o assunto é complexo, é amplo, e são essas duas reformas que nós estamos falando nesse momento, que já começou. Uma coisa que acho que é unanimidade é que o sistema tributário no nosso país ele é bastante complexo. Você acredita que essa reforma vai realmente simplificar esse processo? Acredito. Eu sou falando agora, é importante, né? Agora eu vou colocar o chapéu da reforma tributária sobre o consumo, né? Então eu vou só dar uma pequena explicação para não ser muito técnico. Então nós temos o alvo dessa reforma são 4 impostos: PIS, COFINS, ISS e ICMS. Então, o PIS e COFINS ele vai virar CBS e o ICMS e o ISS vai virar ISS, certo? Esses dois impostos eles vão ser muito mais simples de ser gerido. A regra vai ser igual para os dois, eles terão comitês distintos, porque o IBS é estadual municipal, o CBS é federal. Mas a regra tem que ser igual para os dois, apesar de ter dois comitês gestor distintos. Mas no futuro ele vai simplificar bastante. Só de falar que vai acabar o ICMS, daqui 10 anos o ICMS acaba definitivamente, já é uma vitória para o empreendedorismo. Porque o ICMS é uma aberração tributária. Isso é muito complicado. Você explicar o que é um DIFAL, o que é uma ST, o que é o ICMS do produto, que às vezes você tem no seu estoque 2 produtos idênticos, mas um você comprou no mercado interno e o outro você importou, são 2 alíquotas distintas, 2 controles de estoque distintos. Então, o ICMS é uma aberração tributária brasileira
e isso complica muito o empreendedorismo. Então, quando vem aqui um estrangeiro e a gente precisa explicar a nossa carga tributária, é muito difícil. Fora a sobreposição de taxas. Sobre a sobreposição, se está no estado tal é assim, se está no estado tal é assado. Então, é muito complicado. Então, eu sou entusiasta. Vai melhorar. Mas como você fazer uma mudança da sua casa? Então, tecnicamente, você vai mudar para um lugar melhor. Só que para você ir para um lugar melhor, primeiro você tem que desarrumar tudo, bagunçar o espaço novo e o tempo você vai colocando cada caixa no seu lugar. É isso que vai acontecer com a reforma tributária. Vamos para um lugar melhor. Espero que os nossos políticos, e sem querer falar de política, mas já falando, espero que os nossos políticos não metam o pé pelas mãos, como eles sempre fazem, de fazer um remendo atrás do outro. Então, por exemplo, nós estamos falando especificamente agora da Lei Complementar 214. Então, a única informação que a gente tem é a Lei Complementar 214 sobre essa reforma tributária sobre o consumo. Precisam ter outras normas que vão regular essa reforma. Mal a gente está digerindo, mastigando ainda o assunto, já tem um projeto de lei para alterar a Lei Complementar 214. Então fica muito difícil da gente planejar e trabalhar assim com o fisco brasileiro nesse movimento, nesse dinamismo predatório, doentio, inclusive. Então, a ideia é ótima, o futuro é promissor. Se você olhar do jeito que o negócio está pautado, só espero que o nosso sistema político não meta o pé pelas mãos e não transforme isso nessa coxa de retalho que nós vivemos hoje. A gente sabe que a reforma ela é necessária, é importante para o Brasil trazer essa simplificação. O prazo de adaptação mais alongado, acho que isso também facilita, mas aí que gera os grandes problemas, né? Aham. Que a sensação que eu tenho conversando com muitos empresários é o seguinte: o que muda de ano para ano? Então, por exemplo, em 2026 a gente começa uma adaptação, Uhum. e aí nós temos um modelo antigo e um modelo novo. Aham. A sensação que todo mundo tem é que vai passar a pagar mais imposto no próximo ano. Aham. E a outra questão é a incerteza de como ela vai funcionar, né? Qual que é esse IVA, como que vai funcionar? Eu Aham. também queria que você explicasse para o pessoal que também, o que é o IVA. Vou explicar. Então, ó, 2026 é o ano da adaptação. De verdade, em 2026 não temos ainda reflexo nenhum em termos de carga tributária. Até porque a alíquota base do IBS e da CBS ainda não está definida. Qual que é a ideia do governo? A ideia do governo é começar dia 1 de janeiro de 2026 com algumas informações nas notas fiscais. Existem campos novos para as notas fiscais. Nesse ponto específico, a reforma já começou. A sua nota fiscal já tem que estar prevendo esses campos, as novas parametrizações. Com essas informações, o fisco vai montar um banco de dados e ele vai poder mensurar qual que vai ser a alíquota que ele vai aplicar. Alíquota-alvo, vamos chamar assim. Hoje a gente trabalha entre 26,5% e 28%. O que é IVA? IVA é Imposto sobre Valor Agregado. O que isso significa? Significa que nós vamos tomar crédito de tudo que a gente comprar e tomar, e nós vamos, mediante esse crédito, nós vamos descontar da nossa venda, do imposto sobre a venda. Então, um exemplo bobo. Eu compro uma mercadoria por 100. O IVA, vamos arredondar para 30 para ficar fácil Facilitar. a conta de cabeça. Então, eu compro algo por 100. Eu, empreendedor, eu, empresário, eu compro algo por 100. A alíquota é 30. Então, nesse 100 é o preço do que eu comprei, mais imposto por fora, uma novidade. Então é 100 mais o IVA de 30, então eu pago 130. 100 vai para o meu fornecedor e 30 vai direto para o governo, na hora. Isso vai chamar num futuro próximo split payment, outra novidade.
Quando eu vender essa mercadoria por mercadoria, serviço, produto, não importa, por 200, então 200 vezes 30, quem comprou de mim vai pagar 260. 200 vem para mim e 60 vai para o fisco. Mas e eu? E a minha apuração? Então eu tenho 60 a débito, menos o 30 a crédito da minha compra, então o que tem a ser pago é só essa diferença. Então isso é IVA, é Imposto sobre Valor Agregado. E dentro dessa nova regra, eu vou poder tomar crédito amplo e restrito e financeiro. Ou seja, se quem eu comprei, adquiri, pagou, eu tomo crédito. Se quem eu adquiri, tomei, não pagou, eu não posso mais tomar crédito. O crédito hoje não é uma nota fiscal. Aquele destaque que passa a ser um crédito hipotético. Hipotético por quê? Exemplo, o PIS e COFINS hoje, uma empresa que é do lucro real, ele só contabiliza. Não, ele vai tomar crédito de 9,25 e às vezes o fornecedor que vendeu para ele nem pagou 9,25. Então isso vai acabar. Então, o outro exemplo lúdico que eu quero dar é assim, ó. Hoje, quando você paga R$10 nessa água, dentro dessa água, dessa garrafa de água tem PIS, COFINS e ICMS. Esses impostos aqui, eles são apurados no mês seguinte e depois você recebe um DARF para pagar. Exato. Então, dentro dos R$10, contém PIS, COFINS e ICMS. Como é que vai acontecer no futuro? Não é 2026 ainda. 2026 é só parametrização de sistemas. A partir de 2027, como vai funcionar? Você empreendedor, e isso é uma coisa muito importante, empreendedor, empresário, todo mundo tem que entender isso. Você, nessa nova sistemática, para você entender por quanto que você vai vender essa água, a partir do momento que não vai existir mais PIS, COFINS e ICMS, você vai ter que expurgar esses impostos do seu preço e acrescentar a nova carga tributária que vai ter. Então você abaixa um pouquinho o custo, porque o PIS, COFINS e ICMS está contido aqui dentro e você passa a pagar o IBS e CBS por fora e não por dentro. Então, na minha hipótese, disso aqui ser 10, né? E PIS, COFINS, imposto de renda, PIS, COFINS e ICMS, hipoteticamente for 20, então essa água não custa 10, essa água custa 8, porque 2 são os impostos que eu falei. Então, por quanto você vai vender isso no futuro? 8 mais o IBS e CBS que é por fora. É isso que os empresários têm que aprender a lidar. Então, o IVA é isso, é Imposto sobre Valor Agregado, você vai tomar crédito de tudo, e vai levar isso à apuração do que se vendeu e vai descontar. Você vai contratar advogado? Vai tomar crédito. Você vai contratar o podcast, o estúdio para fazer o podcast da sua empresa? Você vai tomar crédito. Aí tem uma outra coisa muito importante. O empreendedor, eu já vou até emendar 2 assuntos. Perfeito. O empreendedor, ele vai ter que nascer. Ele tem que nascer sabendo qual é o público dele. O empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro é muito carente de planejamento. Então você vai no Sebrae aí, as empresas quebram até 2 anos por falta de planejamento financeiro. Então isso é até clichê falar, né? É um empreendedorismo muito por sobrevivência que não tem esse planejamento. É verdade, falou tudo. É isso aí, por sobrevivência. Eu tenho uma máxima que eu falo que, para mim, CNPJ tinha que ser igual porte de arma. O cara pensou em ter deveria ter requisitos técnicos para ele ser sócio. Né? Você quer ser sócio? Você quer ter um CNPJ no seu nome? Então, peraí, vem cá, aprende reforma tributária, aprende CBS, IBS, formação de preço de venda, margem, markup, tributação sobre o lucro, imposto de renda, área trabalhista, quanto custa ter um empregado, o que acontece se você não registra o empregado. Então, você precisa ter uma habilitação para ter CNPJ. E isso agora vai acontecer. Por quê? Porque no momento que o cara abre o CNPJ, ele já tem que nascer primeiro com o contador. Então, isso é vitória para a classe contábil, porque eu acho que isso vai reconhecer muito o nosso trabalho, né? Porque 98% das aberturas de empresa passa na mão de um contador. E já tem que nascer sabendo
qual regime tributário ele será. Já vai começar estruturado. E por que é importante? Já linkando o que eu estava falando antes. Porque na reforma tributária você precisa enxergar se você é começo de cadeia, meio de cadeia ou fim de cadeia. Se você é fim de cadeia, a sua tendência é ser Simples Nacional. E o Simples Nacional, ele não vai passar o crédito integral de CBS e IBS. Até vai poder passar, mas eu não vou querer, porque vai poder ter dois tipos de Simples. Vai ter o Simples, o tradicional que a gente conhece hoje, e esse Simples tradicional que a gente conhece hoje, ele não cabe no meio da cadeia e nem no começo da cadeia. Porque quem comprar dele, a empresa que comprar dele vai falar assim, amigão, o seu concorrente está me passando 28 de crédito. Você vai me passar só 5, só 2, só 10? Eu quero desconto no valor. Então, o empreendedor, nesse novo cenário, ele vai ter que fazer, não, peraí, se eu vou atender aqui o meio da cadeia ou o começo da cadeia, eu preciso transferir crédito. Então, se eu vou transferir crédito, eu preciso conhecer a sistemática. Qual é? Não, eu sou um cabeleireiro, eu sou um dogueiro, eu sou um mercado, eu sou consumidor, o meu público é consumidor final. Então esses caras não vão precisar do meu crédito, então eu posso ser Simples Nacional. O varejo vai ter um comportamento, na parte B2B vai ter outro comportamento. Exatamente. Então o empreendedor, na hora que ele der o passo de falar assim, vou empreender, mas peraí, vou empreender para quem? Isso é maravilhoso. Você, nas palestras que eu ando fazendo, não é raro uma pessoa levantar a mão e falar assim, então o Simples vai se dar mal, acabou o Simples. Não acabou o Simples. O empreendedor, o empresário, o empreendedor, que é optante pelo Simples, ele vai ter que identificar quem ele quer ser na vida. Eu quero vender para Volkswagen, eu quero vender para Cargill, ou eu quero vender para microempresários e pessoas físicas. Não tem pecado aqui, não tem certo, não tem errado. É só qual que é a vocação da sua empresa. Sua empresa nasceu para quê? Aí faz o planejamento tributário e se adequa. Então, a recomendação é que antes de abrir o CNPJ, sente com o contador e já estruture. Com certeza. Sempre foi. Tá. Sempre foi. Só que antes você podia sobreviver, vou usar seu termo que eu gostei. Antes você podia ir tocando e levando. A sonegação era uma alternativa para o empreendedor. Sempre. Agora esquece. Esquece. Porque, olha, fala para mim uma coisa. Se você sabe que a sua empresa vai tomar crédito de cada passo que ela der, ela vai comprar água para consumo. Consumo não dá crédito, não posso dar esse exemplo. Para revenda. Não importa. Qualquer coisa que você for comprar para sua empresa, você vai tomar crédito. Por que você vai numa papelaria comprar um papel A4 e não vai pegar nota? Por que você iria no mercadinho comprar lá o seu pacotinho de água e não vai pegar nota se agora o diferencial está nessa aquisição? Porque é falso você imaginar que o imposto vai aumentar em 28%. A alíquota é 28%. Lembra que você vai tomar crédito de tudo? É sobre a diferença. Sobre a diferença. Mas o ouro do empresário está nas suas aquisições. Então, por que você vai deixar passar batido uma nota fiscal? Se aquilo é ouro para você. Então, se você for comprar um lápis, uma caneta, um pacote de papel A4, água, você vai pedir nota de tudo. Então, a tendência é que a sonegação, a informalidade diminua muito. Então, o empreendedor, para sobreviver, ele tem que saber disso e tem que estar planejado para começar seu novo negócio. Fora que também eu acho que vai trazer uma transparência maior sobre o que a gente efetivamente paga de imposto, que hoje a gente não tem essa visibilidade. Não, é um dos princípios. A reforma tributária sobre o consumo, ela traz novos princípios para o mundo tributário. Então, a transparência é uma, o bem-estar, a saúde é outro. Tanto que tem um imposto que chama imposto seletivo, que a ideia de toda a reforma tributária não é arrecadar mais e nem menos. Por isso que em 2026 vai medir para saber assim, quanto que eu tenho que colocar de alíquota para eu poder manter a arrecadação como está. Então a ideia é simplificar, dar transparência, e um dos impostos que tem aí no meio, que tem a ver com os novos princípios, é o imposto seletivo, também conhecido como imposto do pecado, que vai incidir sobre cigarro, bebida alcoólica, bebidas açucaradas,
carro a combustão, aí aqui no meio você pode entender que tem um lobby dos carros elétricos, né? Que tem aí uma máxima que carro elétrico polui menos, né? Se você for olhar só o consumo final, mas se você olhar a cadeia como um todo, não é bem assim, né? Mas então tem esse imposto seletivo que é para beneficiar, não, para colaborar com um dos novos princípios da reforma tributária. Eu acho que uma das coisas que deixa a população mais apreensiva é em relação a determinados itens, principalmente cesta básica, tudo que tem isenções ou incentivos Sim. fiscais. Como é que fica nessa reforma? Sim, então é assim, ó. Então, o que a gente falou agora de débito e crédito é regra geral, certo? Então, dentro dessa lei complementar 214, ela traz algumas formas de fazer a apuração do IBS-CBS. Você tem a forma regular, que é essa que eu acabei de falar, que é a alíquota cheia, e você tem algumas situações que tem alíquota diferenciada. Por exemplo, médico, contador, advogado, todo mundo que tem um conselho de classe, arquiteto, dentista, fisioterapeuta, que tem um conselho de classe, ele vai pagar uma alíquota reduzida. Dentro também dessa Lei Complementar 214, tem um anexo, salvo o melhor juízo, o anexo 15, que ele vai tratar dos produtos diferenciados. Então, cesta básica, alíquota zero. Aí depois eles pegaram alguns produtos da área médica e deram uma alíquota diferenciada, uma redução na alíquota. 50%, Eu não vou gravar 50% porque ele não é standard. Tem produto que é assim, tem produto que é assado, né? Então, cesta básica é zero, ponto. Agora, o que está na cesta básica? Tem que ir lá no anexo 15 e identificar quais são os produtos. Então, se é alíquota zero, você não paga na venda e não toma crédito quem está adquirindo. Entendeu? Sim. O contador, eu não acabei de falar que o contador é alíquota reduzida? Sim. Então, você vai tomar crédito da minha alíquota reduzida. Então, quanto que é a minha carga tributária? É o que eu vendo mais aquele IBS e CBS da minha atividade, menos todos os créditos que eu garimpar. Entendeu? Mas hoje, como que o empreendedor ele pode saber se ele vai pagar integral, vai ter uma redução ou se é uma isenção? É pelo NCM do produto ou não? Não, é o NCM do produto. Com certeza. Lá no anexo 15 ele está por NCM. É um conjunto de análise. Primeiro, opção tributária. Então, se for lucro real, lucro presumido ou simples nacional, recolhendo IBS e CBS à parte. Lembra que vão ter dois tipos de simples. Então, primeira análise. Segunda análise, CNAE, que é aquele Código Nacional de Atividade Econômica que vai dentro do CNPJ. Que define a sua operação. Que define a sua operação, que está intimamente ligado com o objeto social do contrato. E depois o NCM, nos casos específicos. Aonde que o fisco enxerga se você é alíquota reduzida, alíquota zero, tem também um sistema diferenciado, por exemplo, seguradoras tem um sistema todo diferenciado, operadoras de turismo, então tem mais ainda alguns modos de operar a reforma tributária. Aonde que a Receita Federal ela vai sistematizar para saber em qual situação você se encaixa, daqueles dois campos novos que eu falei no começo da conversa da nota fiscal, que é a CST e o Ciclés-Trib. Então, dentro da sua nota fiscal, você vai ter que parametrizar, olhando NCM, olhando CNAE, e você vai ter que parametrizar a sua nota para que esses dois campos você seja tributado de forma correta. No mundo fiscal, a gente fala segregar receitas. Então, hipoteticamente, você pode ter várias receitas dentro da sua empresa, cada uma sendo tributada de um tipo. Então, o que vai nortear isso é o Ciclés-Trib e o CST, que são os dois campos novos. Esses dois campos novos já estão obrigatórios a partir de 2026, só que eles postergaram a data de exigência. Por exemplo, Prefeitura de São Paulo, que é a maior prefeitura do Brasil, ela não tem o layout novo ainda aprovado. Mas para serviço, né? Não, nesse caso é só serviço. Mas se você pegar, né, que já deveria estar funcionando, porque até anteontem
1 de janeiro as notas iam ser denegadas se você não tivesse com esses 2 campos na sua nota e preenchido. Se tivesse preenchido errado é outro problema, mas tinha que estar preenchido e tinha que ter esse campo. A partir do dia 1/1 as notas não iam ser aceitas pelo sistema do fisco. Eles postergaram isso porque a própria Prefeitura de São Paulo não se adequou. Os grandes sistemas ERPs, né? Lá no escritório nós somos parceiro da OMIE. Então, por exemplo, a OMIE ela já está adequada. Só que na hora de conversar com a Prefeitura de São Paulo, ela não tem o layout. Mas as prefeituras que já têm layout, o OMIE já aparece lá, já aparece. O Conta Azul, que é outro sistema que repete muito lá no escritório dos meus clientes, ele já tem o layout da nota implantado para lucro presumido e lucro real. Então eles deram preferência para lucro presumido e lucro real, já tem o layout lá. Então os grandes players de software, de ERP, já trabalharam nisso, estão só esperando uma informação ou outra, como eu disse, da própria Prefeitura de São Paulo. Aproveitando que você falou sobre regime tributário, o que muda para quem hoje está no Simples? Vai continuar valendo a pena estar no Simples? O lucro presumido era muito utilizado por empresas que tinham produtos que tinham muitas isenções ou incentivos fiscais. Sim. Isso se mantém? Muda muito esse jogo do regime tributário ou não? Muda bastante. A gente já falou bastante disso ao longo da conversa. O mais importante é, quando eu estou fazendo palestra, no final da minha palestra, eu coloco lá uma parte que fala assim, e agora, o que eu tenho para fazer? Né? Porque não adianta a gente ficar só falando, e a gente não dá uma espécie de checklist de situações para o empresário dar providências. Linkando com o que você está falando, a primeira providência que o empresário tem que tomar é enxergar se ele é começo, meio ou fim de cadeia. Isso aqui vai ser determinante para ele saber quem ele vai ser no mundo tributário. Sim, o Simples Nacional ele vai continuar. O Simples Nacional não é o sistema tributário que mais arrecada para os cofres do fisco. Não é. Mas ele tem um efeito social muito grande. Sim. Então vamos dizer assim, sabe aquele Pareto 80-20? Então vamos falar assim, ó, que 20% das empresas brasileiras contribuem com 80% da arrecadação. Esses 20% aqui não são optantes pelo Simples Nacional. Contrário senso, 80% das empresas brasileiras, não vou falar que são optantes pelo Simples, mas só para ficar na regra de Pareto, elas não arrecadam na mesma proporção, mas ela tem um efeito social muito grande. Então, o Simples Nacional continua tendo a sua utilidade, só que você tem que entender a nova regra do jogo. Se você for começo de cadeia ou meio de cadeia, você pode ser Simples Nacional, mas você tem que fazer o IBS-CBS à parte, que é uma opção. E, aliás, você vai poder optar 2 vezes, 2 vezes no ano. Como é que funciona hoje, Cláudio? Hoje o empresário ele pode optar em janeiro. Exato, é a única data. É a única data. Então agora, por exemplo, lá no escritório, entre outras cositas que nós vamos falar aqui ainda, a gente está num momento muito crítico que muito cliente, Márcio, precisa ver minha empresa, nós vamos continuar no lucro presumido, vamos continuar no lucro. O último e-mail que eu escrevi hoje foi, olha, interno, gente, isso aqui, acho que essa empresa aqui tem que ir para o lucro real, porque fechou o ano no prejuízo. Então, se eu estou certo nessa minha premissa, o ano que vem essa empresa tem que sair do lucro presumido no lucro real. Eu tenho 300 clientes. Imagina você pensar isso para 300 clientes. Então, isso dá nessa época do ano. A partir da entrada do IBS-CBS da reforma tributária, os optantes pelo Simples poderão fazer isso 2 vezes. Salvo o melhor juízo, janeiro, e não é janeiro e julho, não é tão lógico assim. Eu acho que é setembro, se eu não me engano. Dá um tempo maior de análise. Porque acontece hoje, Cláudio, você hoje nasce Simples Nacional, você nasceu Simples Nacional, você deu, como diz na gíria, você deu a boa, faturou muito no primeiro mês, você vai ser penalizado pela sistemática de apuração, entendeu? Então, vamos supor, hoje você nasceu Simples Nacional. Você achou que você ia vender aqui no final da cadeia. Mas durante o ano as coisas foram mudando. E você falou assim, não, eu preciso ir para o regime que eu faço IBS-CBS à parte. Então você vai ter essa oportunidade. Então eu achei isso bacana, por parte do fisco, você poder ter 2 momentos, mas só para o Simples Nacional, tá? Até porque os outros não precisam dessa escolha, né? Exato. Os outros
você não vai poder mudar de lucro presumido para lucro real. Aí continua em janeiro, uma vez só. Mas o Simples Nacional vai poder optar 2 vezes. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o Márcio Oliveira nesse programa especial sobre reforma tributária. Até já! Voltamos aqui com esse programa especial pela IPTV, falando sobre reforma tributária, tirando todas as dúvidas com Márcio Oliveira, advogado, contador e sócio da Escrital Contabilidade. Márcio, explica pra gente o seguinte, a gente vai falar agora um pouquinho de serviço, né? A sensação que os prestadores de serviço têm quando se fala nesse IVA de 25% a 30%, que é o que se fala, dá uma sensação assim que eu vou pagar mais imposto do que eu pago hoje estando no Simples, prestando serviço. Então, existe essa preocupação, ela é real? É real. É real. Os prestadores de serviço, em geral, vão pagar mais impostos. E aí vem a lógica, né? Qual a lógica, sendo que hoje o PIB do Brasil é muito sustentado em cima de serviço? A lógica é você tentar reindustrializar o país. Esse é um dos objetivos que você... É um dos objetivos. Então, tem uma máxima que fala, né? Para alguém sorrir, alguém tem que chorar, né? Então, é isso que vai acontecer. Os prestadores de serviço vão pagar mais. Então, eu já fiz uma simulação de um cenário de negócios para advogado, aonde vai aumentar a carga tributária em 53%. Mesmo esses que estão em associação de classe? Sim, 53%. Nessa regra, com a alíquota reduzida, da forma que é hoje, vai pagar 53%. Comparando a forma que é hoje versus o benefício que a reforma dá aos advogados, que é uma alíquota diferenciada, reduzida daquela alíquota regular, ainda assim vai pagar 53%. Então, a mais de imposto. A lógica qual que é? É você onerar algumas atividades para tentar desonerar outras, por exemplo, a indústria, né? Para que a gente seja reindustrializado. E também muito se fala sobre o sistema de cashback para a população de baixa renda. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Olha, é difícil explicar o cashback neste momento porque não existem instruções normativas que disciplinem como que isso vai se dar. O fato é que isso está previsto, agora eu vou ter que falar um juridiquês, a hierarquia das leis, como ela funciona. Então a gente tem a Constituição Federal, depois nós temos leis complementares, leis ordinárias e depois nós temos outras classes de leis, infraconstitucionais, instrução normativas, portarias técnicas e por aí vai. É assim, ó. A Constituição, ela prevê algo e as outras leis, elas vão esmiuçando aquilo que a Constituição mandou fazer. Então, nós temos uma emenda constitucional que fala, vai acabar o PIS/COFINS, vai acabar o ICMS, vai nascer a CBS, vai nascer o IBS. A Constituição mandou. Aí veio uma lei complementar, a Lei 214, entre outras coisas que a emenda fala, claro, e disciplina. E dentro dessa disciplina fala do cashback. Mas a gente ainda não sabe como vai funcionar. Não tem clareza. Não tem clareza ainda, entendeu? Mas isso se aplica a uma pequena parte da população que vai ter direito ao cashback, ao que tudo indica são os usufrutuários, por exemplo, do Bolsa Família. Então, quem é o usufrutuário do Bolsa Família vai ter direito a cashback, algo do tipo. E qual é a importância dessa progressão da tributação? Agora a gente está mudando da reforma, né? Agora nós vamos falar agora da reforma sobre a renda. A gente estava falando até agora sobre o consumo e agora a sua pergunta ela é muito importante, mas agora a gente mudou para a reforma sobre a renda. É que eu vou te perguntar isso para saber se tem algum vínculo sobre esse processo do imposto de renda com a questão desse aumento da carga tributária em serviços onde está alocado o nosso PIB, se tem alguma relação ali já. A relação vai ser contábil. Um momento as duas se cruzam porque você vai estar no mesmo espectro empresarial. Então você vai ter que conviver com essas duas regras, mas são colunas distintas. São colunas distintas. Então é assim, a Lei 15.270, que ela instituiu não só a tributação sobre os dividendos, mas ao contrário, vou começar de uma forma mais
bonita, mais palatável. A Lei 15.270, ela corrigiu a tabela progressiva do imposto de renda à pessoa física, elevando para o piso de R$ 5.000 a isenção. Então, quem ganha R$ 5.000, até R$ 5.000, está isento de imposto de renda à pessoa física, ok? Então, esse é o lado bonito da Lei 15.270. Mas da onde vem o dinheiro para poder dar essa isenção toda? Vem da tributação dos dividendos, né? Então, ficando dentro da sua pergunta, é muito importante porque fazia muitos anos que não se corrigia a tabela progressiva, né? Então, a gente sabe, hoje eu estava olhando uma reportagem que falava que há 20 anos atrás você comprava um Uno com, sei lá, R$ 20.000 e hoje você não compra um Mobi com 90. Algo do tipo. Isso mostra como a gente perdeu o poder de compra com a nossa moeda. E o salário mínimo continua, se você converter em dólar, você vai ver que ele se mantém numa linha. Né? Por exemplo, quase $200. Então, esse Uno, quando custava lá os R$ 20.000, o salário mínimo era $200. O Mobi hoje custa 90 mil. Só que a renda ficou. A renda continua $200. Então, essa perda de poder aquisitivo da população, ela também penalizava na tabela progressiva do imposto de renda. Porque uma coisa era você pagar o imposto sobre R$ 2.000, R$ 3.000 lá em 2010. Outra coisa é você em 2020. Ninguém ganha mais isso, né? Ou melhor que não ganhasse, né? Melhor que todo mundo ganhasse mais. Então isso é uma correção social. Óbvio que sempre vão ter os corneteiros de plantão que vão dizer assim, quem ganha 5 mil, não existe uma pesquisa, né? Eu não vi essa pesquisa, mas provavelmente a grande maioria das pessoas que ganham 5 mil já não pagavam imposto. Por quê? Porque quem ganha 5 mil provavelmente paga uma escola para o filho, provavelmente paga um plano de saúde, e depois ele restitui. Lógico, eu não estou aqui concordando com essa fala, eu só estou dando várias formas de você olhar o mesmo texto, tá bom? Foi um texto político, já era para ter sido aprovado antes, aprovado em ano de eleição, tem um viés político total, foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, não foi unanimidade no Senado, mas não tiveram coragem de aperfeiçoar algumas coisas do texto, que eu preciso falar disso também, isso está mexendo muito com o nosso dia a dia. Então, era necessário, usaram do momento político, fizeram, e tem um contexto social aí no meio, que é a correção da tabela progressiva, que estava muito defasada. Eu acho que muitas pessoas que também estão nos assistindo hoje são microempresários individuais. O que muda para quem é MEI? Bom, para quem é MEI é o seguinte, existe um processo na sociedade de pejotização. Exato. Então tem muitos empresários que contratam os MEIs ou o seu colaborador por meio de MEI. O que acontece é que esses empresários podem olhar para esses MEIs e falar assim, esse cara não me dá crédito, porque ele não vai dar o crédito de BS, CBS que a gente falou. E aí como é que vai se comportar? O cara vai rever isso e vai recontratar ele como CLT, porque pelo menos ele pode ter algum benefício ali na folha, deduzir para fins de imposto de renda e contribuição social, se livrar de riscos trabalhistas, ou ele simplesmente vai falar, não, tudo bem, deixa esse cara como MEI mesmo e vai valer a pena. De novo, vai valer a máxima que eu falei anteriormente. Quem é MEI, tirando desse processo de pejotização, que a pessoa praticamente é obrigada a abrir um MEI, não foi, como é que você falou no começo? Sobrevivência. O cara virou MEI para ele arrumar emprego. Não é que ele foi empreender e utilizou do MEI para sobreviver, né? Ele foi obrigado a ser MEI, senão ele não conseguia aquele emprego. O cara que vai empreender de verdade e ver no MEI a possibilidade, de novo, ele precisa se enxergar quem ele é no mundo. Porque ele não vai passar crédito de BS, CBS. Se ele for o dogueiro, o sapateiro, o eletricista, o pedreiro, que vai atender o consumidor final lá, que vai estar pouco se importando para o crédito,
tá tudo bem, continua a mesma coisa. Existe um projeto de lei para aumentar o limite do MEI, que é pouco, é 6.750 por mês, É baixo, né? é baixo, né? Mas é só um projeto de lei. Eles tentaram pegar aí a esteira da reforma do imposto de renda. Vão corrigir a tabela progressiva. Então vamos corrigir a tabela do Simples Nacional e vamos corrigir a tabela do MEI. Parecia lógico fazer tudo isso, mas não é tão fácil. Já tentaram outras vezes, mas é só um projeto para 2026, não tem nem cheiro disso ser aprovado. Então, o que vai acontecer é que, assim, tirando os dogueiros, não, tirando quem é MEI empreendedor de verdade, os PJs MEIs, eles vão ser chamados ou eles têm que se antecipar aos seus contratantes para ver como fica a vida deles. Mas o que ele paga muda. Não. Continua. Continua igual. Tá. Continua igual. E você acredita que dentro desse processo da correção da faixa do imposto de renda e o não aumento do teto do MEI, podemos ter um movimento aí das pessoas ficarem agora em dúvida entre ser MEI e ir para o CLT? Total, com certeza. Porque agora não tem mais tanta... Tem que fazer as contas. É que assim, né? Se o cara for... Essa lógica que você acabou de muito bem pensou, foi muito boa esse seu pensamento, ele fica mais difícil de ser assimilado quando a empresa é optante pelo Simples, porque a parte mais alta do encargo trabalhista é a contribuição previdenciária patronal. Exato. Então, por exemplo, um empregado de uma empresa lucro real, além de tudo aquilo que é descontado dele, além do fundo de garantia que o empregador arca, o empregador tem que tirar do bolso mais ou menos 30% do salário. Então, se o cara ganha 1.000, só como exemplo hipotético, ele paga 11 do bolso dele, 11, o empregado paga 11, desconta lá, 1.000 menos 11, ele recebe 890. Exemplo lúdico. Sobre esses 1.000, o empresário paga mais 30. Então isso deixa muito caro a mão de obra no Brasil, a contratação via CLT. Quando o cara é Simples Nacional, na maioria das atividades do Simples Nacional, esses 30 que eu falei agora tá dentro da alíquota do Simples, é de longe o maior benefício. Foi o primeiro ensaio de desoneração da folha, foi o Simples Nacional. Então, para esse empreendedor e para esse empregado de Simples Nacional, a conta ainda vai ficar bem justinha, porque esses 30 não existem na conta. Então, mas para os outros vai fazer todo sentido. Né? Então, para que eu vou correr? Eu até falei antes, mas não tinha chegado no seu pensamento. Para que eu vou correr risco trabalhista se o cara ganha 3.900 e já não vai pagar imposto de renda? Não vai fazer muito sentido, aparentemente, né? E quais são os principais desafios da implementação dessa reforma? Porque nós temos aí um processo de adaptação, como você falou, ano a ano vai tendo pequenas modificações. Eu acho que isso contribui um pouco para essa compreensão, né, ser gradativa, mas ao mesmo tempo todo ano tem que se preocupar com algum detalhe, né? Quais são esses principais desafios que você encontra? Fora que nós temos no meio do caminho ainda mudança de governo, talvez projetos de lei que ainda começam a vir. Aonde você acha que a gente vai chegar ali em 2030, 2032, ali com a... Olha só, nós vivemos uma verdadeira ebulição tributária. Vai até parecer desabafo, talvez seja. A gente vive uma verdadeira ebulição tributária. A Lei 15.270, que a gente comentou agora, que corrigiu a tabela progressiva e tributou os dividendos, ela veio com um erro técnico gigantesco. Ela trouxe muitas dúvidas, e dúvidas, leia-se no mundo jurídico como oportunidades de judicializar. E judicializar qualquer tema no mundo empresarial não é bom. Só traz insegurança, se transforma numa bomba relógio aonde o empresário senta. Então, nós, os operadores do direito e da contabilidade, nós temos que desarmar essa bomba todo dia. Todo dia a gente tem uma bomba nova para armar. Desarmar, na verdade. Então, aonde que isso vai chegar? O que precisa ser feito? O empresário, ele precisa entender que o jogo mudou. Mudou de verdade.
primeira coisa que ele precisa pensar é que ele precisa de um conselheiro. Fundamental agora. Fundamental. Ele tem que ter. E outra coisa, muito importante, não fomos nós, contadores, advogados, que inventamos isso. Né? Alguns da nossa classe foram convidados aos debates, em Brasília para colaborar na formatação de lei. Mas isso não partiu de nós. Não partiu. Na verdade, a gente via até meio que num marasmo de trabalho. Fazia muito tempo que nada chacoalhava o mundo tributário como aconteceu nesse momento. Então, os empresários precisam ter um pouco de empatia por nós. Porque não dá para você achar que você vai ligar lá e nós vamos dar a fórmula mágica para vocês resolverem os problemas. Nós estamos para colaborar. Ainda não existem normas suficientes para poder regular tudo que está acontecendo. Então, se eu tenho a obrigação profissional de me manter atualizado, o empresário também tem. É o dinheiro dele que está em jogo, é o risco dele. O risco não é meu. Eu estou ali para vender minhas horas. Se ele quiser comprar minhas horas para eu poder ser um bom conselheiro para ele e me esforçar o máximo que eu posso para estar do lado dele, que é o que eu faço no meu dia a dia, ok. Ele só não pode imaginar que eu tenho uma fórmula mágica, que isso para mim é só mais uma mudança. Porque se ele estiver pensando nisso de mim, quiçá ele está pensando na empresa dele. Porque na empresa dele vai mudar a forma de precificação. Quando eu faço palestra, Cláudio, quando eu faço palestra, eu falo, essa reforma tributária, ela tem que estar no coração de todos os departamentos da empresa. O vendedor que não pensar com reforma tributária não vai vender. Por quê? Eu não falei até agora, mas só para você saber, CBS e IBS, o IVA, a alíquota do IVA vai ser a soma do IBS e CBS. Isso. Então, eles vão fazer uma lei complementar e vão falar assim, até 28%. Mas, por exemplo, Bahia, você vai pegar lá, Bahia mais Feira de Santana pode ser 23%. Porque o imposto agora vai para o destino, não fica mais na origem. Outra mudança da reforma tributária do consumo. Ele vai para o destino. Então, o IBS-CBS é a soma daquela alíquota do Estado mais a alíquota do município. Então, o IBS, que é ICMS e ISS, vai ser decidido lá naquele local. Então, o vendedor, quando for vender, isso aqui vai para Goiás. Então, a guerra fiscal continua. Não, acaba. Acaba? A guerra fiscal acaba. A guerra fiscal acaba. Com certeza, a guerra fiscal acaba. Acaba. Posso falar no próximo bloco, ou se você quiser, eu posso me estender daqui. Não, a gente vai chamar um pequeno intervalo comercial e já voltamos com esse bate-papo com o Márcio Oliveira, falando sobre reforma tributária nesse especial da IPTV. Até já. Voltamos no especial sobre reforma tributária, uma mudança que está deixando muitas pessoas de cabelo em pé, mas hoje o Márcio Oliveira está esclarecendo todas as nossas dúvidas sobre o tema. Márcio, a gente estava falando sobre guerra fiscal. Guerra fiscal. Então explica um pouquinho para a gente. Bom, primeiro vamos explicar o que é a guerra fiscal, né? Então hoje as empresas elas buscam alguns paraísos dentro do próprio Brasil. Ela pode ganhar um terreno no município X e ficar sem pagar IPTU durante algum tempo. Ela pode ganhar um benefício de CMS. Tem estado que dá benefício financeiro, porque o benefício pode ser discutido dentro do sistema CONFAS. Então, aquele estado fala assim, não vamos brigar com isso. Então, você paga a guia inteira e eu te devolvo via Banco do Estado parte do dinheiro que você recolheu. Então, existe uma guerra fiscal mesmo dentro do país. Então, Santa Catarina tem benefício de CMS, Espírito Santo tem benefício de CMS, tem a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus ela foi preservada na reforma tributária, porque senão você ia penalizar aquele povo. E tudo isso por quê? Porque o imposto hoje é na origem. Então, por exemplo, eu pegava a minha empresa, ou eu pego a minha empresa, levo ela para o Espírito Santo, porque lá tem Compete. E eu sei que o ICMS lá vai ser 1,5% sobre a venda, enquanto em São Paulo é 18% débito e crédito. Então eu levo para lá. A partir do momento que o imposto não é na origem, é no destino, a maioria dos benefícios fiscais caem. E isso é mais justo tributariamente falando, sabe? Sem dúvida. Ele passa a ser mais justo. Mas isso vai criar
não é um outro problema. Eu insisto nisso. A reforma tributária, ela vem para mexer realmente com toda a sociedade. Porque pensa comigo, vamos supor, um caso hipotético de eu ter ido para o Espírito Santo só por causa do Compete. Mas, na verdade, o melhor dos mundos, para mim, logística, mão de obra, seria ficar em São Paulo. E eu resolvo voltar para São Paulo. Você concorda que se tiver 10 caras como eu no Espírito Santo, lá vai ter uma vacância de galpões? Sem dúvida. Contrapartida, se desses 10 caras vêm para São Paulo, você concorda que aqui vai ter uma procura maior por galpões? O que vai acontecer? O aluguel aqui tende a subir, o aluguel lá tende a cair. Outra coisa, lá pode dar desemprego. Aqui pode faltar mão de obra. Outra coisa, a mão de obra lá em compensação, ao longo do tempo, pode ficar mais barata. Então, se você não vai atrair empresas lá porque acabou a guerra fiscal, talvez você atraia porque vai ter excedente de mão de obra. Então, é uma reforma profunda nas raízes da sociedade, mexe com muita coisa. Eu estava falando anteriormente que vendas têm que saber de reforma tributária. Compras tem que saber de reforma tributária. Controladoria tem que saber de reforma tributária. Então, reforma tributária sobre o consumo. E também vai ter que saber sobre a tributação dos lucros, que isso é na pessoa física. Mas muda o jogo. Muda o jogo. A partir do momento que o meu imposto de renda pessoa física não tem mais os conceitos que tinha até 31/12/2025, muda tudo. Eu preciso saber jogar com isso, né? E principalmente o empresário, porque essa lei 15.270, ela tem um outro codinome que é a tributação de grandes fortunas. E grandes fortunas, para a lei, não vou falar para eles para não dar cunho político, tá? Para a lei, é quem ganha acima de 60 mil ou 600 mil ano. E cá para nós não são grandes fortunas. Pô, é muito bom, não estou aqui rasgando dinheiro, mas não é longe de ser grande fortuna. Mas mudou o jogo. Então precisa aprender a jogar com isso. E para quem está nos assistindo e se enquadra nessa renda, muda? O que muda é o seguinte, a partir de agora, o CPF que tiver renda total, olha, vê se vocês conseguem visualizar comigo. Mentaliza a sua declaração de imposto de renda. Lá na sua declaração de imposto de renda, você tem rendimentos tributáveis, vocês têm rendimento de tributação exclusiva na fonte e vocês têm rendimentos isentos. Essa tributação nova que nós estamos falando agora fala assim, ó, se dentro dessas 3 modalidades você ganhar mais do que 600 mil no ano, lembrando que essa declaração é o resumo do que você fez o ano passado, é a declaração de ajuste anual. Se você ganhou mais do que 600 mil em todas essas linhas que eu acabei de falar, você tem que ter recolhido no mínimo 10% de imposto. Se você não recolheu 10% de imposto, você vai ter que pagar a diferença. É de 600 mil a 1.200.000. Existe uma tabela progressiva. 10% se concretiza acima de 1.200.000. O que acontece, Cláudio, é o seguinte. Não estou dizendo que é certo e nem errado, mas o que acontece é o seguinte. Hipoteticamente, você tinha um empresário que o cara tirava um salário mínimo de prolabore. E depois distribuição de lucros. E depois distribuição de lucro. Esse era o jogo. E depois distribuição de lucro. Você pegava o imposto de renda do cara, tinha lá 23 mil reais de rendimento tributável, pagou nada de imposto de renda e, hipoteticamente, o cara tinha 2 milhões de distribuição de lucro. Se você olhar pro imposto de renda desse cara, quanto que ele recolheu de imposto de renda? 0. O que a Receita Federal, o que o governo, na verdade, não é só a Receita Federal, o que o governo fez? Falou assim, ó, você que tem esse modus operandi, você vai ter que pagar no mínimo, com esses 2 milhões de reais, você tem que pagar no mínimo 10%, que é a grande fortuna que eles estão falando. Então muda o jogo. Mas quem está no lucro presumido e não entende muito de contabilidade, deve estar se perguntando, mas eu não pago imposto de renda pessoa jurídica, eu vou pagar novamente com pessoa física? Então, é muito bom, é só repetir o que o Cláudio falou agora com as mesmas palavras do Cláudio. Você paga imposto de renda pessoa jurídica. Eles não estão retributando a pessoa jurídica, eles estão tributando a pessoa física. É diferente. Até 1996 havia tributação na pessoa física.
Os lucros passaram a ser isentos a partir de 1996 até 31/2/2025. Então, antes existia essa tributação dos dividendos. Só que eles tiraram a tributação dos dividendos e colocaram a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Então, eles trocaram 6 por meia dúzia e falaram, ó, os dividendos agora são isentos. O que eles estão falando agora é assim, ó, a pessoa física e não a jurídica, princípio da personalidade, princípio da personalidade, pessoa jurídica, pessoa física, pessoa física. Essa lei 15.270, ela tributa a pessoa física. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é a realidade no Brasil, onde a grande maioria das empresas são pequenas empresas. São. E eu acho que tem um terror para contador, é que muitos deles misturam as contas física e jurídica, faz um bolo só e não tem essa segregação. De certa forma, não vai incentivar com que isso continue acontecendo? Vamos lá, isso é crime. Isso é crime, é bem importante falar. Com todas essas letras, eu não estou exagerando, pela minha formação técnica acadêmica, eu não posso cometer falha técnica nas minhas palavras. Então, se eu disse que é crime, é porque é crime. Então, você fazer confusão patrimonial é crime. Então, não pode se deixar enganar por um falso planejamento tributário que possa estimular o que o Cláudio acabou de falar agora. Então, em vez de eu distribuir o dinheiro para a pessoa física, eu consumo o dinheiro na pessoa jurídica para não se transformar em lucro e eu não ser tributado lá na frente. Isso pode acontecer, você pode fazer um planejamento tributário colocando uma pessoa jurídica sobre a outra pessoa jurídica, que a gente chama de holding. Mesmo assim, essa aqui não pode sofrer confusão patrimonial. Essa seria a minha próxima pergunta a respeito de holding. Então você pode ter uma empresa aqui, você pode ter um sócio pessoa física aqui, você pode ter como sócio da pessoa física uma pessoa jurídica, que pode ser sua. Não tem nada de ilegal no que eu estou dizendo aqui. Parte dos lucros, em vez de você distribuir para a pessoa física, você sobe para a pessoa jurídica. Essa lei 15.270, são as aberrações legislativas que a gente vê, ela só tributa o dividendo que sai para a pessoa física. Então eu posso tirar 40 mil para a pessoa física e não reter nada. Não vamos confundir retenção com tributação, não reter nada, e eu posso subir 1 milhão para outra pessoa jurídica, que é a holding. Essa holding, ela pode constituir patrimônio. O objeto social dela pode ser participação societária, pode ser compra e venda de veículo. Então você começa a comprar os veículos em nome dessa empresa. Você pode comprar patrimônio. Então, em vez de você comprar o patrimônio na pessoa física, você compra na pessoa jurídica. Então, planejamento tributário é isso. É você utilizar os limites da lei para você pagar menos imposto. O que ainda alguns políticos aqui, eu me seguro para falar de política, você vê, né? Que já vieram a público reclamar o absurdo, que absurdo, pagar menos imposto não é absurdo, é o nosso direito pagar menos imposto desde que você não esteja dentro de crime. Foi isso que eu quis falar no começo da sua fala. Então é verdade, tem muitos empresários pequenos que cometem a confusão patrimonial. Saibam, e eu falo isso para todos os meus clientes, isso é crime. Se um dia acontecer qualquer problema com a sua empresa e isso for detectado, vai ser considerado crime. Então não pode acontecer. Aproveitando o gancho, a Lei 15.270, ela trouxe um problema enorme para nós, que é o quê? Ficou uma lacuna tributária que a gente não tem certeza se as empresas optantes pelo Simples, os sócios de empresas optantes pelo Simples, eles vão ser tributados nos seus lucros. Por quê? Porque a lei complementar que deu vida ao Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123, ela fala expressamente que os lucros da pessoa jurídica optante pelo Simples são isentos de imposto de renda. E essa lei 15.270, ela não poderia sobrepor a essa lei complementar. Tem uma linha jurídica que fala que a lei complementar ela está acima de uma lei ordinária. Então você não pode mudar uma lei complementar por meio de uma lei ordinária. Desculpa o juridiquês, mas é importante nesse momento. Então isso criou um problema enorme. Então o futuro, a tributação do lucro
do sócio, da pessoa, do Simples Nacional, vai ser tributado ou não. Então a Receita Federal precisa vir a público, e na hora que eu estava vindo para cá, eu vi no Instagram da Receita Federal do Brasil que eles acabaram de soltar um manual de perguntas e respostas. No mesmo modelo que tem perguntas e respostas para declaração de imposto de renda pessoa física, eles acabaram de lançar perguntas e respostas tributação dos dividendos. E isso tem força, tá? Um dia, até numa defesa administrativa, você pode usar como fonte perguntas e respostas, vulgarmente conhecido como perguntão. Então, acabou de sair, fresquinho. Eu não tive tempo nem de baixar o PDF. Espero que ali a gente encontre respostas. Porque, inclusive, tem o salvo, não sei se é o PL 68 ou é o 108, é muita lei, a gente se embaralha, mas existe um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, que tributa as bets, e enfiaram um jabuti nesse projeto de lei, que vem para resolver um problema desses que eu estou contando aqui para vocês agora, que trouxe muitas dúvidas. Então, a gente quer acreditar que para o começo de ano vem aí uma lei para esclarecer, e quero acreditar que essas perguntas e respostas também elucide bastante. Para a gente ser bem prático, né? Então nós temos aí 10 anos, né, de implementação. 10 anos de implementação para o IBS, que aos poucos vai... Imagina assim, em 2027 é 10% de IBS, 90% de ICMS e ISS. Aí depois 20%, 80% e vai indo até sumir ICMS e ISS. Então, todo ano vai mudando e vai sendo gradativo, fazendo um phase in, phase out. É isso. Exatamente. Em 2027, some PIS e COFINS e a CBS vem de uma vez. Pluf! O IBS e CBS é mais sensível. Então, durante os próximos anos, de 2027 até 2032, nós vamos conviver com isso. 90-10, 80-20, 70-30, sumindo o ICMS e ISS e dando vida ao IBS. Mas em 2027 acaba o PIS e COFINS e entra a CBS com força. Eu acho que a principal pergunta que fica para quem está nos assistindo: essa reforma é mais justa? É mais justa. Mas vamos pagar menos ou mais imposto? Mais imposto. De novo, a reforma não é para pagar menos imposto. Não é. Nunca houve uma alteração de lei que fosse para beneficiar, a não ser essa que corrigiu a tabela dos 5 mil, mas existe aí uma corrente, como eu falei, que quem ganha 5 mil talvez já não pagasse. Eu nunca vi. Eu estou no mercado empresarial, aliás, eu sempre fui empresário, nunca fui CLT. Eu estou na área de contabilidade e dando assessoria empresarial desde 1997. Passei por diversas mudanças tributárias, eu nunca vi uma que faça assim, não, essa diminuiu impostos. Então não vai diminuir impostos. Só poderia diminuir impostos se tivesse uma reforma administrativa. E hoje, lendo também o valor econômico, o governo atual bateu o recorde de cargos comissionados. Se eu não me engano, são mais de 50 mil indicações de cargos comissionados. Então, um governo que pretende ter um Estado enorme, gigantesco, hoje também eu vi no valor econômico, que pela primeira vez ultrapassou o número de seguro-desemprego versus números de CLT. Se eu não me engano, a gente tem 10 milhões a mais de pessoas recebendo seguro-desemprego do que empregado. Então, num país onde você vê uma máquina tão grande, tão inchada, tão pesada, como é que pode ter uma reforma para diminuir o imposto? Não pode. Não é esse o objetivo. O objetivo é aquilo que a gente falou, simplificar no longo prazo, mas menos imposto não vai pagar. E para quem quiser mais informações, vocês têm um canal no YouTube? Tem sim, nós temos canal no YouTube, nós temos páginas no Instagram, no LinkedIn, só procurar por Márcio Oliveira e procurar por Escrital Contabilidade Digital. Vocês vão encontrar nossas páginas lá, e lá eu tento postar semanalmente, esses últimos dias, quase que diariamente, um vídeo tentando explicar alguma coisa para ajudar os nossos amigos empresários. E esse episódio também vai ficar gravado no aplicativo da IPTV, é só acessar, que tem muita informação bacana.
Eu acho que o papo é bastante amplo, né? Mas eu acho que é importante também a gente ir atrás da informação, consultar um profissional altamente especializado, que agora vai ser muito importante. Vai. E esse é o momento, né? Final de ano, janeiro está aí, decisões têm que ser tomadas, então procure, converse com o seu contador, analise o melhor cenário, e que eu tenho certeza que, assim, no final tudo se adapta e tudo se encaixa, né? Porque é para todo mundo, né? Não é só para mim, é para o Brasil, é para toda a sociedade. Então, Tudo vai se ajeitando. tudo vai se ajeitando. Obrigado, Márcio, Obrigado, Cláudio. pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. Por esclarecer e venham mais vezes. Obrigado. Estou à disposição. Estamos à disposição. Quero agradecer a toda a sua audiência por esse episódio especial de Reforma Tributária. Até mais.